ZYD 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. A Prefeitura de São Gonçalo decidiu instalar na tarde desta quinta-feira 3 câmeras no bairro de Neves para acabar com o despejo de lixo no terreno, na rua Doutor José Augusto Pereira dos Santos. Moradores e comerciantes da vizinhança reclamam do mau cheiro e da sujeira. É ruim porque fica fedendo, fica lixo espalhado por aí. Aí a polícia outro dia veio aqui ver, prenderam os caras. O carro do lixo veio e jogou um monte de lixo aí. Porque a gente lancha ali, aí tem que sentir esse cheiro agradável comendo. Caminhões que vinham aqui e jogavam esses entulhos todos. São caminhões de São Gonçalo, caminhão de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que estão vindo para cá jogar aqui. As câmeras serão vigiadas pela central de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Quem for flagrado fazendo alguma ação ilegal será imediatamente levado pela Polícia Militar à delegacia de Neves. Os equipamentos do modelo Full HD são de última geração e conseguem filmar uma distância de até 3.000 metros, com um giro de 360 graus. Assim, todo o terreno será vigiado. Bem, as câmeras vão funcionar através do nosso centro de monitoramento, que hoje nós estamos operando com 4 operadores e mais um chefe de equipe, que eles ficam monitorando o município durante 24 horas. A importância, na realidade, é que a gente vai conseguir coibir essa forma de despejo de lixo dentro do município. De acordo com a Prefeitura, o lixo pertence a municípios vizinhos e é despejado irregularmente no terreno. Local em que a Secretaria de Infraestrutura do município planeja transformar em área de lazer para a população. Aquela área que encontra-se após esse Bota-Fora aqui, um Bota-Fora irregular, que nós vamos eliminar. É uma praça de esporte e cultura, que é uma verba do governo federal, porque aqui encontra-se um complexo, junto com uma escola técnica, um CIEP, um posto de saúde, o Detran, uma escola municipal, a delegacia, né? Então nós vamos tentar harmonizar essa área e verificar de que forma, dentro de um planejamento urbanístico, a melhor maneira de utilizá-la. O que você fazer?
Dá pra perceber quando alguém não tá bem preparado, né? Faça vestibular Universo com FIES sem fiador. Além da estrutura completa para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem FIES sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Policiais do Grupo de Ação Tática do Batalhão de Niterói apreenderam 2 menores, um de 15 e um de 16 anos. Eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Com os menores tinha uma pistola e logo depois a polícia encontrou 10 carregadores de fuzil 762 em um terreno baldio. A polícia fazia uma ação de rotina no Morro Nova Brasília. Policiais da delegacia de Itaipu prenderam na noite da última terça-feira Johnson Luiz Alemão de Coelho, de 31 anos, em Itaboraí. Ele, que é do Rio de Janeiro, é apontado pela polícia como um dos líderes de uma quadrilha especializada em roubos a residências e veículos na região oceânica de Niterói e também na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela primeira vara criminal de Niterói. Johnson foi preso dentro de casa. No local foram apreendidos um revólver e uma espingarda, além de um carro roubado, produtos de roubo e também material para indolação. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. A sexta-feira será de sol com períodos de nublado, porém não há previsão de chuva. Em Niterói, os termômetros devem registrar entre máxima de 21 e mínima de 12 graus. Em São Gonçalo, a temperatura máxima deve ser de 21 graus e a mínima fica em torno de 11 graus. Em Itaboraí, a máxima prevista para a região é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Já em Maricá, os termômetros devem variar entre 23 e 12 graus. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Poderoso que é meu pai, eu tenho outro santo que me ampara na descida que é meu pai, Xangô. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Agosto de 1942. O país vivia dias de incerteza. Até então,
A nação tomava um posicionamento neutro diante da guerra. A vasta costa brasileira era estratégica para os interesses bélicos. Para vigiar e proteger o imenso litoral, o país precisava de novas unidades militares. Então, do Rio de Janeiro em direção a Pernambuco, partiu o navio Baipendi, que levava civis e militares. Mas a viagem não chegou ao seu destino. A embarcação foi torpedeada pelo submarino alemão U-507. Outro navio, o Itagiba, que seguia seu curso rumo ao Nordeste, também foi torpedeado. 7 décadas depois, a emoção brota aos olhos do tenente Dálvaro, um senhor de 94 anos que, no auge de sua história de vida, traz na memória aqueles dias difíceis em que esteve tão perto da morte. Foi a coisa mais emocionante quando o navio foi torpedeado, por causa do seguinte: tinha um colega meu, Carlos José Salomão Bacará, que ele é muito bom nadador. E ele dizia assim: eu sou moleque de Rambo, e aí a onda em cima voltava, a gente um ia para um lado, outro ia para o outro, né? E naquela agonia, onda de quase 4 metros, e a coisa batia. Quando chegava embaixo, dava aquela pancada no corpo. Aí foi quando eu disse para ele: como é? Tudo bem? Aí ele foi para um lado e eu para o outro. Quando ele chegou perto de mim, por trás de mim, ele deu um grito, o tubarão levou ele. O jovem tenente foi resgatado pelo navio Arará, mas o alívio durou pouco. O Arará também foi atingido pelo submarino alemão e o impossível aconteceu. Dálvaro estava de volta ao mar, perdido entre as ondas. Outros navios que estavam próximos conseguiram resgatar os náufragos e daí por diante, um total de 5 navios haviam sido seguidamente torpedeados. O Brasil estava definitivamente inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial. A emoção era tão grande, eu queria chorar, me lembrando, parecia que estava passando um filme e eu estava... Aconteceu tudo novamente que aconteceu no torpedeamento e na guerra. 7 décadas depois, aqui está um dos homens que é um símbolo da Força Expedicionária Brasileira. O 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em Jurujuba, Niterói, reuniu o passado e o presente num tributo aos heróis. Toda essa história relembrada com tanta emoção está presente em cada um dos detalhes da formatura de hoje. A solenidade tem como principal objetivo prestar uma homenagem aos náufragos e também aos militares desaparecidos nos navios Baipendi e Itagiba. Nesta quinta-feira, o dia começou com festa. Autoridades militares, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e parentes de vítimas dos náufragos se reuniram numa cerimônia que vai ficar na memória. As sobrinhas do comandante do navio Itagiba, tenente Alípio Serpa, representaram um dos heróis que perderam a vida. O espadinho usado por ele foi entregue ao 21 GAC e colocado num monumento especialmente criado para a ocasião. Em homenagem aos heróis do 7º Grupo de Artilharia de Dorso que morreram nos naufrágios, a banda de gaitas de fole de São Gonçalo, Brazilian Pipers, entoou o hino protestante Amazing Grace, um dos momentos mais emocionantes do dia. A palavra-chave você já usou, é a emoção. E a solenidade mostra como a história é rica em fatos que nos motivam hoje para continuar agindo da mesma maneira que agiram aqueles brasileiros em 42. Esse é o grande recado que eles estão agora presentes aqui nos passando. Eu nunca tinha participado antes, achei tudo muito emocionante
E eu sempre ouvi as histórias do meu pai, sobre o meu tio, as fotos. E foi muito bacana, muito bom mesmo a gente estar aqui participando e vendo a importância, né, dessas pessoas que deram a vida pela nossa nação. Às vezes, aliás, muitas vezes, como policial militar, eu me questiono como eu posso ainda estar vivo. Em razão dos riscos de vida corridos, das peripécias, diria até de algumas estrepolias ao longo da minha vida militar. Hoje eu tive a resposta. Deus estava me guardando para participar dessa cerimônia que foi a mais emocionante que eu já participei da minha vida. Eu tenho plena certeza que essa homenagem é para aqueles que se foram e para aqueles que sobreviveram. A emoção, ela vem porque nós conseguimos reconhecer o valor desses heróis. A beleza da formatura, a participação das bandas, os hinos, as marchas tocadas, elas fazem com que o nosso coração fique aquecido com a história de brasileiros que perderam a vida. ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. A sexta-feira será de sol com períodos de nublado, porém não há previsão de chuva. Em Niterói, os termômetros devem registrar entre máxima de 21 e mínima de 12 graus. Em São Gonçalo, a temperatura máxima deve ser de 21 graus e a mínima fica em torno de 11 graus. Em Itaboraí, a máxima prevista para a região é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Já em Maricá, os termômetros devem variar entre 23 e 12 graus. ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo.
Prefeitura de São Gonçalo decidiu instalar na tarde desta quinta-feira 3 câmeras no bairro de Neves para acabar com o despejo de lixo no terreno, na rua Doutor José Augusto Pereira dos Santos. Moradores e comerciantes da vizinhança reclamam do mau cheiro e da sujeira. Ah, é ruim porque fica fedendo, fica lixo espalhado por aí. Aí a polícia outro dia veio aqui ver, prenderam os caras. O carro do lixo veio e jogou um monte de lixo aí. Porque a gente lancha ali, aí tem que sentir esse cheiro agradável comendo. Caminhões que vinham aqui e jogavam esses entulhos todos. São caminhões de São Gonçalo, caminhão de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, que estão vindo para cá jogar aqui. As câmeras serão vigiadas pela central de monitoramento que funciona 24 horas por dia. Quem for flagrado fazendo alguma ação ilegal será imediatamente levado pela Polícia Militar à delegacia de Neves. Os equipamentos do modelo Full HD são de última geração e conseguem filmar uma distância de até 3.000 metros, com um giro de 360 graus. Assim, todo o terreno será vigiado. Bem, as câmeras vão funcionar através do nosso centro de monitoramento, que hoje nós estamos operando com 4 operadores e mais um chefe de equipe, que eles ficam monitorando o município durante 24 horas. A importância, na realidade, é que a gente vai conseguir coibir essa forma de despejo de lixo dentro do município. De acordo com a Prefeitura, o lixo pertence a municípios vizinhos e é despejado irregularmente no terreno. Local em que a Secretaria de Infraestrutura do município planeja transformar em área de lazer para a população. Aquela área que encontra-se após esse bota-fora aqui, um bota-fora irregular, que nós vamos eliminar, é uma praça de esporte e cultura, que é uma verba do governo federal, porque aqui encontra-se um complexo, junto com uma escola técnica, um CIEP, um posto de saúde, o Detran, uma escola municipal, a delegacia. Então nós vamos tentar harmonizar essa área e verificar de que forma, dentro de um planejamento urbanístico, a melhor maneira de utilizá-la. O que eu sei fazer? Dá pra perceber quando alguém não tá bem preparado, né? Faça vestibular Universo com FIES sem fiador. Além da estrutura completa para você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem FIES sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado.
Policiais do Grupo de Ação Tática do Batalhão de Niterói apreenderam 2 menores, um de 15 e um de 16 anos. Eles estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Com os menores tinha uma pistola e logo depois a polícia encontrou 10 carregadores de fuzil 762 em um terreno baldio. A polícia fazia uma ação de rotina no Morro Nova Brasília. Policiais da delegacia de Itaipu prenderam na noite da última terça-feira Johnson Luiz Alemão de Coelho, de 31 anos, em Itaboraí. Ele, que é do Rio de Janeiro, é apontado como um dos líderes de uma quadrilha especializada em roubos a residências e veículos na região oceânica de Niterói e também na Barra da Tijuca, na zona oeste de Niterói. De acordo com a polícia, havia um mandado de prisão contra ele expedido pela primeira vara criminal de Niterói. Johnson foi preso dentro de casa. No local foram apreendidos um revólver e uma espingarda, além de um carro roubado, produtos de roubo e material para indolação. Guilherme Peixe para o Passaponte Notícias. A sexta-feira será de sol com períodos de nublado, porém não há previsão de chuva. Em Niterói, os termômetros devem registrar entre máxima de 21 e mínima de 12 graus. Em São Gonçalo, a temperatura máxima deve ser de 21 graus e a mínima fica em torno de 11 graus. Em Itaboraí, a máxima prevista para a região é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Já em Maricá, os termômetros devem variar entre 23 e 12 graus. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Eu tenho um santo padroeiro poderoso que é meu pai. Eu tenho outro santo que na cara agradecida que é meu pai Xangô. Rádio Mania 90,9. Rádio Mania. Agosto de 1942. O país vivia dias de incerteza. Até então, a nação tomava um posicionamento neutro diante da guerra. A vasta costa brasileira era estratégica para os interesses bélicos. Para vigiar e proteger o imenso litoral, o país precisava de novas unidades militares. Então, do Rio de Janeiro em direção a Pernambuco, partiu o navio Baipendi, que levava civis e militares. Mas a viagem não chegou ao seu destino. A embarcação foi torpedeada pelo submarino alemão U-507. Outro navio, o Itagiba, que seguia seu curso rumo ao Nordeste, também foi torpedeado. 7 décadas depois, a emoção brota aos olhos do tenente Dálvaro, um senhor de 94 anos que, no auge de sua história de vida, traz na memória aqueles dias difíceis em que esteve tão perto da morte. Foi a coisa mais emocionante quando o navio foi torpedeado, por causa do seguinte: tinha um colega meu, Carlos José Salomão Bacará, que ele é muito bom nadador. E ele dizia assim: eu sou moleque de ramo, e a onda em cima voltava, a gente um ia para um lado, outro ia para o outro, né? E naquela agonia, onda de quase 4 metros. E a coisa batia. Quando chegava embaixo, dava aquela pancada no corpo. Aí foi quando eu disse para ele: como é? Tudo bem? Aí ele foi para um lado e eu para o outro. Quando ele chegou perto de mim, por trás de mim, ele deu um grito. O tubarão levou ele. O jovem tenente foi resgatado pelo navio Arará, mas o alívio durou pouco. O Arará também foi atingido pelo submarino alemão.
e o impossível aconteceu. Dálvaro estava de volta ao mar, perdido entre as ondas. Outros navios que estavam próximos conseguiram resgatar os náufragos e daí por diante, um total de 5 navios haviam sido seguidamente torpedeados. O Brasil estava definitivamente inserido no contexto da Segunda Guerra Mundial. A emoção era tão grande, eu queria chorar, me lembrando, parecia que estava passando um filme e eu estava... Aconteceu tudo novamente que aconteceu no torpedeamento e da guerra. 7 décadas depois, aqui está um dos homens que é um símbolo da Força Expedicionária Brasileira. O 21º Grupo de Artilharia de Campanha, em Jurujuba, Niterói, reuniu o passado e o presente num tributo aos heróis. Toda essa história relembrada com tanta emoção está presente em cada um dos detalhes da formatura de hoje. A solenidade tem como principal objetivo prestar uma homenagem aos náufragos e também aos militares desaparecidos nos navios Baipendi e Itagiba. Nesta quinta-feira, o dia começou com festa. Autoridades militares, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e parentes de vítimas dos náufragos se reuniram numa cerimônia que vai ficar na memória. As sobrinhas do comandante do navio Itagiba, tenente Alípio Serpa, representaram um dos heróis que perderam a vida. O espadim usado por ele foi entregue ao 21 GAC e colocado num monumento especialmente criado para a ocasião. Em homenagem aos heróis do 7º Grupo de Artilharia de Dorso que morreram nos naufrágios, a Banda de Gaitas de Fole de São Gonçalo, Brazilian Pipers, entoou o hino protestante Amazing Grace, um dos momentos mais emocionantes do dia. A palavra-chave você já usou, é a emoção. E a solenidade mostra como a história é rica em fatos que nos motivam hoje para continuar agindo da mesma maneira que agiram aqueles brasileiros em 42. Esse é o grande recado que eles estão agora presentes aqui nos passando. Eu nunca tinha participado antes, achei tudo muito emocionante. E eu sempre ouvi as histórias do meu pai, sobre o meu tio, as fotos. E foi muito bacana, muito bom mesmo a gente estar aqui participando e vendo a importância, né, dessas pessoas que deram a vida pela nossa nação. Às vezes, aliás, muitas vezes, como policial militar, eu me questiono como eu posso ainda estar vivo. Em razão dos riscos de vida corrido, das peripécias, diria até de algumas estrepolias ao longo da minha vida militar. Hoje eu tive a resposta. Deus estava me guardando para participar dessa cerimônia que foi a mais emocionante que eu já participei da minha vida. Eu tenho plena certeza que essa homenagem é para aqueles que se foram e para aqueles que sobreviveram. A emoção, ela vem porque nós conseguimos reconhecer o valor desses heróis. A beleza da formatura, a participação das bandas, os hinos, as marchas tocadas, elas fazem com que o nosso coração fique aquecido com a história de brasileiros que perderam a vida.
ZYB 533. TV Passa Ponte, canal 32. Uma emissora da Fundação Universo.